E paz, meus irmãos. A nossa escola bíblica dominical de hoje se encontra baseada no Salmo 27, versículo 14, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Essa passagem bíblica é do Salmo 27, escrito por Davi, e expressa a confiança inabalável de Davi em Deus. Ele começa afirmando que Deus é a sua luz, a sua salvação, a força da sua vida, e que por isso ele não temia ninguém. Mesmo que estivesse cercado pelo inimigo, ele estaria com seu coração em paz. Mesmo que numa guerra a situação se invertesse contra ele, ele continuaria confiando e esperando em Deus. Ele afirma nesse salmo que a sua busca incessante ela está na presença de Deus, fazendo o tabernáculo de Deus um local de sua habitação, para desfrutar da beleza, da misericórdia de Deus, aprendendo cada dia mais acerca da graça de Deus. No versículo 14, tem esta recomendação de Davi, que devemos esperar pelo Senhor, e que durante esta espera, pela ação unilateral de Deus, devemos alegrar e fortalecer o nosso coração. No contexto atual, como podemos colocar em prática esse conselho afirmativo de Davi? É alegrar nosso coração e fortalecê-lo, esperando a ação unilateral de Deus, diante de uma catástrofe inimaginável, como esta pandemia, onde o mundo inteiro foi atingido com uma rapidez tão impressionante que parece mentira, onde nenhuma ação humana, seja financeira, seja em poderio, seja armamento bélico, ou até mesmo o uso da bomba atômica resolverá ou sanará o problema, pois o inimigo é invisível, extremamente letal. Qual é o segredo de Davi em se esperar sempre pela ação de Deus, com o coração fortalecido e com ânimo, quando a situação lhe parecia sem solução, e com isso iminentemente de morte? O próprio Davi nos mostra isso no Salmo 139. Pega as suas Bíblias e abra no Salmo 139 e vamos aprender por que Davi sempre esperava pela ação unilateral de Deus. O Salmo 139 começa assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso aqui Davi está falando da onisciência de Deus. No verso 1 ele tem plena convicção, pleno conhecimento de que Deus conhece o seu espírito, conhece a sua alma, pedacinho por pedacinho. Ele tem ciência de que Deus sonda ele. Deus conhece cada detalhe da sua alma, do seu ser, do seu interior. No verso 2, ele diz que Deus conhece o assentar e o levantar, e que de longe, entende os seus pensamentos. Que Deus cerca o seu andar e o seu deitar, e conhece todos os seus caminhos. Nós temos na vida 4 movimentos principais, que é o sentar, o deitar, o levantar e o andar. Ele permeia toda a nossa existência. E Davi está dizendo aqui que Deus conhece cada um deles. Deus conhece cada movimento de Davi, muito antes de Davi pensar. De Davi andar. Deus conhece também os pensamentos de Davi antes de Davi pensar. Deus conhece a palavra de Davi antes mesmo de Davi falar alguma coisa. Sem que haja uma palavra, verso 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. No verso 5 ele fala de tu cercaste em volta. Cercar aqui é o cuidado de Deus que tem para com Davi, de forma que Deus dá a vida de Davi, Deus dá a profissão, Deus dá o alimento, Deus cuida da saúde de Davi. E além do mais, ele diz ainda que Deus coloca sobre ele as suas mãos, não só do corpo, não só da profissão, não só do alimento, mas Deus cuida da alma de Davi, com a imposição das suas mãos, protegendo a sua alma. O verso 6 é impressionante. Ele diz o seguinte: tal ciência, tal conhecimento, tal entendimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não consigo atingir.
A nossa mente pecaminosa não tem a menor capacidade de entender as misericórdias, o amor de Deus, a graça de Deus. É impossível para nós, seres humanos, com essa mente derrotada pelo pecado, pelo afastamento de Deus, entender a graça de Deus. E é isso que Davi está dizendo, que ele não consegue entender um Deus que conhece os seus pensamentos, um Deus que conhece tudo antes daquilo que ele vai falar, que o cerca com cuidados tal que nada lhe falta na vida, o alimento, a saúde, cuida de tudo isso, e além do mais ainda protege a sua alma, para que nenhum elemento espiritual lhe faça mal. Ele sabe disso, ele conhece muito bem isso. Aí ele diz no verso 7, ele faz a pergunta que não quer calar nesse verso 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? É impossível. É impossível uma pessoa fugir da face de Deus, daqueles que são resgatados pelo sangue de Cristo. Porque o Senhor, com o sangue de Cristo, nos purificou de toda injustiça, pegou o nosso corpo e fez o nosso corpo o templo do Santo Espírito de Deus. Terceiro, ele pegou, ligou o seu espírito ao nosso espírito, e esse espírito que habita dentro da gente testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Que maravilha, que privilégio. Então é possível. Aí ele fala, se eu subir o mais alto do céu, se eu passar da estratosfera nas galáxias, tu lá me estás. Claro. O Espírito de Davi está ligado com o Espírito de Deus. É impossível fugir da presença dele. Se ele disser que vai cavar o mais profundo e no céu fazer a sua cama, onde encontrar o magma, o fogo, fazer a cama dele ali, ele diz que Deus ali também está. É claro. É impossível fugir da presença de Deus, porque o Espírito de Deus está ligado com o Espírito de Davi. Aí ele diz, se tomares da alva, e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me sustentará e a tua destra me susterá. A graça de Deus sustenta Davi em qualquer canto, aonde mais longe ele for, a graça, a misericórdia de Deus acompanha ele. E se disser, verso 11 e verso 12, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas são luz para ti, a mesma coisa. Que coisa! O homem pode pegar, se esconder no mais profundo de uma caverna, se esconder na maior treva que existir, mas Deus está presente, Deus está com ele, e a escuridão para Deus é nada, é luz. É luz. Isso aqui é a onipresença de Deus que faz parte da vida de Davi. Que faz parte da vida de Davi. Aí do verso 13 ao verso 16 é estupendo o que Davi fala aqui. Ele diz o seguinte, pois possuíste os meus rins e entristeceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo tão terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras da tua mão e a minha alma sabe. Davi tem entendimento de que este corpo aqui, não é? Foi feito por Deus no útero da mãe. Deus cuidou de cada detalhe desse corpo. Da face de Davi, do cabelo, das unhas, do corpo, do braço, do pulmão, do sangue, de tudo. Tudo foi obra de Deus. E ele diz que é ótimo, é maravilhoso, é gostoso. Ele sente alegria nisso, não é? Em conhecer esse corpo, em saber que foi Deus quem fez esse corpo. E a sua alma se alegra usando este corpo, cultuando a Ele, agradecendo dia a dia a existência desse corpo. É maravilhoso. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os ossos de Davi foram... Davi está dizendo, ó, tu fizeste os meus ossos, não te foram encobertos. E nesse osso tu colocaste os nervos, a pele, a carne, o sangue, o pulmão, o coração. Tu fizeste cada um detalhezinho, foi tu que fez, Senhor. E veja o que diz o verso 16. Os teus olhos viram ainda o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas.
as quais iam sendo dia a dia formadas quando nenhuma delas ainda havia. Meus irmãos, Davi sabia que Deus o conhecia antes de tudo ser formado. Davi sabia que a sua vida tinha sido escrita por Deus do seu nascimento à sua morte. Desse trajeto aqui, Deus escreveu cada dia da vida de Davi. Então Davi sabia que não estava só, que a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus fazia parte diária da sua vida. É isso que nós devemos alegrar o nosso coração e esperar pelo Senhor, alegrar no conhecimento de que Deus está em nós, de que Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus está em nós, nos pertencem, ela age dia a dia da nossa vida. Lembre-se disso quando estiver na quarentena, irmão. Lembre-se disso, de esperar pelo Senhor a solução da pandemia e fortalecer o seu coração na palavra de Deus, sabendo que Deus está com você. Se você dorme, Deus está em comer, em beber, em andar. Deus está presente na sua vida até na hora da morte. Ele está presente. Por isso, eu digo, não é? Aquilo que Davi disse, eu afirmo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Essa escola é que nos dá entendimento, esta palavra de Deus é que nos dá entendimento de que devemos estar com o nosso coração alegre, fortificado pela palavra de Deus, esperando a ação unilateral de Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão.